buenas noches. Vou fazer uma live aqui rapidinho, tentar fazer ela com o menor tempo possível, se Deus quiser, 10 minutos, tá? Então vamos lá, que é para poder depois subir esse vídeo no IGTV. Errei, se Deus quiser não, com a graça de Deus, 10 minutos. Então vamos lá, eu vou falar com vocês aqui, eu tinha publicado que ia falar sobre sonhos, mas eu não vou falar sobre sonhos. Eu queria te deixar, que você ficasse atento, porque daqui a alguns dias eu vou dar uma aula online, vou ter um bate-papo online, um bate-papo descontraído online, onde a gente vai falar sobre sonhos, né? Sobre propósito de vida, sonhos, objetivos, a gente vai conversar sobre isso à luz da palavra de Deus, bacana? Então, mas hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante, sobre a nossa humanidade e aquilo que a gente tem que ter na nossa cabeça para que as coisas continuem mais tranquilas. Tô vendo que de vez em quando tá dando umas travadas aqui, mas vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tá dando para ouvir? Numa boa? Tá, né? Eu tô vendo que eu tô todo descabelado, gente. Foi mal. Cheguei do trabalho agora aqui na correria. Vamos fazer a live aqui, jogo rápido. Vamos embora. Tá tudo certo. O que importa é a mensagem. Então vamos lá. A gente vai conversar aqui sobre um texto que tá na palavra de Deus. Eu não vou ler esse texto para você, tá? Eu não vou... Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Não, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O texto está em 2. Se você puder pegar a sua Bíblia, seria legal. Samuel 11. Opa. Ué. 2 Samuel 11. Eita. Fiz besteira aqui. Calma aí. Calma aí. 2 Samuel 11. 2. Vamos lá de novo, hein? Samuel 11. Depois eu vou aprender como é que fixa esse comentário meu aqui no... achei! Fixar comentário. Boa! Garoto! E vem aprendendo. Então a gente vai falar sobre esse texto aí, 2 Samuel 11, que é um texto muito icônico. Por quê? Eu não vou ler, mas a gente vai conversar sobre essa historinha aqui. É a história quando de Davi pisa na bola. Beleza? Davi dá uma pisada de bola feia e a gente vai estudar aqui os motivos que fizeram Davi pisar na bola desse jeito. Bacana? Então presta atenção aqui. Eu vou ler uns trechinhos aqui, vou pegar uns pedaços pra gente ler. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou Joabe e seus oficiais do exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas ficou em Jerusalém. Então, primeira coisa, Davi, que era um homem de guerra, não deixava o seu exército só, ele ia junto com o seu exército. Ele fez o que? Ele mandou o exército foi combater no tempo que era para ele combater, ele não foi. Ele ficou e mandou o exército dele combater, né? Mandou aqui Joabe, né? o chefe dele lá, e pronto. E aí começa. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco. Foi lá, deu um cochilinho, estava tranquilo com sono, estava sem ter o que fazer, foi dar uma dormidinha, dar uma descansada. Então Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Estava sossegado, foi dar uma passeadinha no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele viu uma mulher, estava sem ter o que fazer lá no palácio, foi dar uma passeadinha, viu uma mulher, ok? E aí, ela estava tomando banho e ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias o Heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Pronto. Só essa parte aqui já dá pra gente conversar aqui há algum tempo. Deixa eu botar a Bíblia aqui atrás. O que acontece? Davi era para estar fazendo o quê? Era para estar combatendo, era para estar junto com o seu exército, era para estar sendo o líder daquele exército nas guerras. Mas ele não foi. Então ele não estava fazendo o que devia fazer, ele não estava fazendo o que ele precisava fazer, ele não estava com a cabeça ocupada com aquilo que ele devia fazer. Bacana? Então, é aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Não tinha o que fazer, foi dar um cochilinho, ficou ali de preguicinha, não, deu uma descansada, tal e coisa, foi dar uma volta no palácio, e aí a cabeça vazia, não tinha nada com que se preocupar, não tinha nada para fazer, estava ali gastando tempo, jogando tempo fora. O que ele viu? Ele viu uma mulher tomando banho, e que ele pensou, opa, vamos lá, quero ela, bonita, porque se fosse um treco qualquer lá tomando banho, ele não ia chamar a atenção de Davi, mas ele viu, era uma mulher bonita,
Foi lá e falou, traz ela para cá, traz ela para mim. Mas aí quando os caras foram lá ver, era a mulher de um dos oficiais dele, era a mulher de um dos soldados dele. Mas Davi, nem aí. Quando a cabeça está vazia, a gente age com os instintos, a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo. Na verdade era para ser o contrário, já que a cabeça está vazia, a gente podia colocar os pensamentos bons aqui dentro. Não, mas a gente se deixa levar pelos instintos. Passa direto. E aí o que aconteceu? Davi foi lá, mandou trazer a Batseba e fez o quê? Teve relações com ela. O que aconteceu depois disso? Depois disso, ela engravidou. Quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, o que ele fez? Ele mandou chamar Urias. Então, vê só, um erro começa a chamar outro erro. Ele errou ao ter relações com a mulher de um homem e essa mulher era casada, então isso era um pecado. Ok, ele cometeu o pecado, ele sabia, porque avisaram para ele que ela era a mulher de Urias. Então ele fez aquilo de caso pensado, ele sabia o que ele estava fazendo. Não contente em ter feito isso, em ter cometido um adultério, o que ele fez? E importante, Davi tinha outras mulheres. Davi tinha algumas mulheres lá e ele não precisava fazer aquilo com a mulher de Urias. Se deu vontade de fazer as coisas, podia ir atrás de uma mulher dele e fazer o que tinha que fazer, o serviço lá com a mulher dele e continuar em comunhão com Deus. Mas não, Davi fez o que era errado e sabendo que era errado. Tudo bem, não contente em ter feito uma besteira, o que Davi fez? E que Davi é um homem segundo o coração de Deus, hein? Presta atenção nisso. E aí, não contente de ter feito uma besteira, Davi fez o quê? Davi foi lá e mandou chamar Urias para tentar encobrir a besteira que ele fez com uma mentira. E mandou que Urias fosse lá para o castelo para tomar uma com ele, encheu a cara do Urias e mandou Urias ir para casa se deitar. Só que Urias era um soldado fiel e falou, enquanto eu estou aqui bebendo, os meus companheiros estão lá guerreando, eu não vou dormir com a minha esposa no bem bom, porque eu sei que os meus colegas estão lá e eu tenho que estar aqui? Não, eu tenho que estar lá com eles. E aí não dormiu. E o que então Davi fez? Primeiro, adulterou. Depois, tentou encobrir o adultério e a gravidez com uma mentira. Depois dessa mentira, o que ele fez? Mandou Urias para frente da batalha. Chamou o general dele e falou assim, manda esse cara lá para frente. Que é para morrer. Então Davi adulterou, mentiu e tinha sangue de Urias nas mãos, porque Urias foi para a guerra e morreu. E aí Davi ainda tentou arrumar a situação toda, trazendo a Batseba para morar com ele. Virou mulher de Davi. Olha como o rei é bom, um soldado seu morreu e ele pegou a mulher dele como sua mulher, porque o rei é misericordioso. Mas Davi sabia o que ele tinha feito. Enquanto os outros pensavam que ele estava sendo legalzinho, na verdade Davi, no coração dele, sabia que ele tinha feito coisa errada. Então, o que acontece? Natan, um profeta, ele fica sabendo daquilo tudo e aí vai falar com Davi. E fala para Davi, olha, tinha um homem que tinha uma ovelhinha só e o outro tinha um monte de ovelhinhas. Um dia esse homem recebeu uma visita e ao invés de matar uma das suas ovelhinhas para dar de comida aos visitantes, ele foi lá e matou a ovelhinha daquele que só tinha uma. O que esse homem merece? Aí Davi falou, esse homem merece morrer. Aí Natan fala, esse é você, que fez exatamente isso com Urias. Aí Davi sente uma dor tão grande no coração, um arrependimento tão grande pelo erro que ele tinha cometido, que ele faz o quê? Ele escreve o Salmo 51, dos salmos mais lindos da Bíblia. Piedade ao Senhor, misericórdia, da imensidão do meu pecado, purificai-me, lavai-me todo inteiro do meu pecado, dá-me de novo um coração puro e um espírito decidido para caminhar nos teus caminhos. Senhor, ele rasga o coração diante de Deus. Por quê? Porque ele sabia da besteira que ele tinha feito e ele verdadeiramente se arrependeu. Aí está a questão. A gente faz um monte de besteira. Um monte de besteira. Mas será que quando a gente se ajoelha para pedir perdão a Deus, a gente está realmente com o coração arrependido? Ou muitas vezes a gente se ajoelha para pedir perdão e sabe o que a gente faz? A gente se ajoelha e ao invés de pedir perdão com o coração, a gente pede perdão com a boca, mas já pensando em fazer de novo aquilo que a gente acabou de fazer. Acabou de pedir perdão, melhor dizendo. Sabe os pecadinhos de estimação? Pornografia, bebedeira, sexo, fora do casamento, né? Um monte de pecadinhos. A igreja tá... isso aí é antiquado. Antiquado nada. Se
está escrito na palavra, é porque faz bem para você, é para o teu bem. Então cumpre aquilo ali. Porque enquanto você andar naquele caminho, você não vai gerar dor, nem para você nem para os outros. Quer ver isso? Davi engravidou a Batseba, certo? E aí quando o menino nasceu, o menino morreu. Pensa só, se Davi não tivesse feito aquilo, não teria menino, não teria dor. Não teria morte. Percebe que um erro cometido gera sofrimento? Não que Deus fosse matar o menino para punir Davi. Não. Mas a atitude de Davi, quem fez o que fez foi Davi. E ele é o responsável por aquilo ali. Por aquele acontecimento todo. Então Davi aceita aquilo que está acontecendo. Todo aquele castigo, Davi aceita. Então Davi vamos dizer assim, se arrepende e se regenera e volta ao caminho. Beleza? Aí ele voltou ao caminho depois de ter rasgado o coração e se arrepender. Show de bola. Só que, o mais lindo do nosso Deus não é isso. É que depois de tudo isso acontecer, depois de Davi ter adulterado, ter mentido, ter mandado matar Urias, ter perdido o filho, aí ele se arrependeu. E aquele relacionamento que tinha gerado uma coisa ruim, sofrimento, dor, morte, ele se transforma num relacionamento abençoado. Porque a Batseba é a mãe de quem? De Salomão. Salomão foi o próximo rei, foi aquele que construiu o templo para Deus. Percebe? De uma coisa ruim, que gerou muito sofrimento e muitas outras coisas ruins, o arrependimento sincero e verdadeiro de Davi ajudou com que esse erro depois se convertesse numa bênção, que depois virou uma outra bênção maior, um filho que virou rei. Para pensar. Que arrependimento você tem que aí dar sinceramente a Deus? O que você hoje tem feito de errado que precisa ser arrependido no seu coração primeiro? Você precisa ter aqui no seu coração, sentir a dor como Davi leu. Lê o Salmo 50. 51, 50 e 51, não sei qual é a tradução da Bíblia que você usa. Lê o Salmo 51. E aí você vai entender a dor que Davi sentiu quando entendeu a besteira que ele tinha feito. Quando você entende a besteira que você fez, quando você peca, quando você escorrega, quando você faz aquilo que não é do agrado de Deus, você se arrepende? Qual o nível do seu arrependimento? O quão arrependido você fica e o quão esse arrependimento gera coisas boas aí no seu coração? Coisas boas que eu digo o arrependimento necessário para que você rasgue, para que você receba a cura de Deus para o seu coração e tenha uma vida nova. Entendeu? Então, que arrependimento você precisa ter aí hoje? Para pensar um pouquinho na sua vida. Faz um pouquinho esse movimento de olhar para dentro e ver: nossa, eu estou errando nisso aqui e estou errando sempre nisso. Senhor, me dá força para não cometer mais esse erro. Tira isso da minha frente. Afasta esse pecado de mim. Tira esse negócio. E faz um arrependimento verdadeiro. Faz um propósito com Deus de lutar contra isso. E vai. Faz sentido para você? Você consegue pensar em alguma coisa que você precisa se arrepender verdadeiramente? Consegue pensar nisso? Então pensa, faz a sua oração, se arrependa, leia o Salmo 51. E depois segure essa graça no seu coração, essa bênção no seu coração e continue o seu caminho de forma reta e firme, como diz o Salmo. Dá-me um coração puro e um espírito reto, porque aí a graça vem. Bacana? Então era isso, o recado rapidinho. Então que Deus te abençoe, que seja uma noite de muita introspecção, que você mergulhe dentro do seu coração e veja o que você precisa se arrepender para pedir perdão a Deus e mudar de vida e começar um caminho novo e reto. Bacana? Deus no controle.